Luiz Castro sabe, é essa a informação dos bastidores. O técnico do Grêmio está reconhecendo fora dos microfones que o time dele está jogando pouco, tá? E nesse vídeo a gente vai falar sobre isso e sobre o que ele projeta, Luiz Castro, projeta para esse time do Grêmio para as próximas semanas. Além disso, eu vou te contar que descobri uma provável data de volta do Vila Sante ao time do Grêmio, aos jogos do Grêmio. Bora falar sobre isso a partir de agora aqui no canal. Bom, a informação é essa. O Luiz Castro, ele está dizendo nos bastidores que sim, o Grêmio está jogando pouco. E essa declaração dele nos bastidores, fora dos microfones, ela é importante porque o Grêmio contra o Atlético Paranaense, fora de casa, teve a chance para vencer como visitante depois de mais de 100 dias. Porque ficou com um jogador a mais durante grande parte do jogo e não jogou bem. Não deu uma finalização no gol. No gol, o Grêmio não deu nenhuma finalização. E o Luiz Castro, falando com pessoas próximas a ele, falando nos bastidores, disse, olha, sim, o time está jogando menos do que a gente esperava nesse momento da temporada, tá? O Luiz Castro, ele não abre o diagnóstico completo sobre por que o Grêmio está jogando pouco. Mas a declaração dele nos bastidores de que o Grêmio está jogando menos do que ele esperava é importante, porque mostra que a comissão técnica está enxergando os jogos do Grêmio, não está descolada da realidade, não está tapando o sol com a peneira. Nas entrevistas coletivas, o discurso ele pode ser um discurso externo, até para não expor muitos detalhes. Mas nos bastidores, o Grêmio reconhece, está abaixo do que se esperava. A opinião pública, vocês aí do outro lado, nós aqui enquanto imprensa, mas o próprio Grêmio. O Grêmio esperava uma campanha no Campeonato Brasileiro mais tranquila. O Grêmio está a 2 pontos da zona do rebaixamento. E o Grêmio esperava uma campanha mais tranquila na Copa Sul-Americana. O Grêmio está abrindo o retorno da fase de grupos e ainda é o segundo colocado na chave F, atrás do City Torque. O Grêmio vai ter 2 jogos em casa na Copa Sul-Americana para tomar esse primeiro lugar e não passar pelo constrangimento de ir para a repescagem de novo na Copa Sul-Americana. Então a declaração do Luiz Castro ela é extremamente importante. Além disso, nos bastidores, o que se fala é o time ele está aí e o time tem limitações, o banco de reservas apresenta limitações, mas mesmo com as limitações, esse time deveria jogar um pouco mais. O que se sabe é que, de alguma maneira, os conceitos estão ali, mas falta algo, tá? Só olhar o jogo que a gente vê isso, né? No jogo contra o Atlético Paranaense, do meio para frente, inclusive, as alternativas eram poucas, né? Porque o Amuso estava fora, o Carlos Vinícius estava fora, então são opções a menos, e essas opções a menos, elas afetam diretamente no rendimento do time. Mas ali atrás, quando todo mundo estava à disposição, vocês lembram, né? O futebol também, ele era pouco. Comenta aqui embaixo o que te parece o momento do Grêmio, tá? Deixa aqui embaixo já nesse momento do vídeo o que te parece a fase do Grêmio. São 13 jogos sem vencer fora de casa, 6 empates, 7 derrotas e um futebol aquém do esperado. É verdade, e o Luiz Castro lembra isso, a pré-temporada do Grêmio foi muito curta. Já começou o Campeonato Gaúcho na primeira semana de janeiro. Mas ele também diz que usou boa parte do Campeonato Gaúcho como um período de testes. E agora o que se fala nos bastidores sobre o trabalho do Luiz Castro é, primeiro, não corre nenhum risco de demissão. Segundo, vai até a parada para a Copa do Mundo buscando pontos para se estabilizar no Campeonato Brasileiro, para melhorar a situação no Campeonato Brasileiro, para abrir uma distância em relação à zona de rebaixamento, começar a olhar para uma outra turma no campeonato, né? E aí, com a parada da Copa, mergulhar em um novo período de treinos e até pensar em mudanças no elenco. Só que as mudanças no elenco, pela condição financeira do Grêmio, elas não vão ser bruscas, elas não vão ser drásticas. O Grêmio não vai contratar 6, 7 jogadores e também não vai dispensar 20. Não vai ter uma reformulação no elenco do Grêmio. Vão chegar poucos jogadores, né? E o que se sabe nesse momento é que os jogadores que vão ser contratados não vão ser jogadores de 6, 7, 8, 10 milhões. O Grêmio não tem dinheiro para fazer esses negócios, né? E pode até o Grêmio negociar jogadores que hoje são titulares. O caso do Vieri, por exemplo. O Vieri tem grande chance de ser negociado no meio do ano.
O Vieri tem uma lista extensa de clubes da Europa que estão de olho nele. Tem o Brighton, tem o Newcastle, tem o Lille, né? Tem o Benfica. Então tem muita gente de olho no Vieri. Se vier uma proposta, o Grêmio pode negociar o Vieri, que é um dos principais jogadores do time nessa temporada. Vale a mesma coisa para o Mac, que está ganhando espaço e que volta a chamar a atenção do Shakhtar Donetsk. O Shakhtar, através de um intermediário, pediu informações para o Grêmio para tentar apresentar uma proposta para o Mac. Vale lembrar que em 25, o Grêmio recebeu uma proposta do Shakhtar pelo Mac, aceitou a proposta e quem não aceitou o negócio foi o Mac. Mas enfim, só para a gente entender que saídas podem acontecer de jogadores que hoje estão se afirmando ou são muito importantes, são afirmações, mas chegadas não devem ser chegadas muito impactantes. E o que o Luiz Castro fala nos bastidores sobre o andamento do restante da temporada? Ele e a comissão técnica, eles acreditam que o time vai melhorar de rendimento depois da Copa do Mundo, pelo período de treinos, porque de alguma maneira as ideias vão estar mais claras, vão estar mais aplicáveis dentro de campo. Então a aposta é que o segundo semestre do Grêmio vai ser melhor do que o primeiro, né? Na chegada a Buenos Aires para o jogo contra o Deportivo Riestra pela Copa Sul-Americana, o Luiz Castro foi cobrado por torcedores e um dos vários vídeos que registrou esse encontro do Luiz Castro com os torcedores, aparece o Luiz Castro dizendo para a torcida: olha, vocês esperavam mais, sim, e nós também. Ou seja, ali para os torcedores, ele falou de viva voz aquilo que disse nos bastidores para outras pessoas fora dos microfones nos últimos dias. O Grêmio está abaixo do que ele esperava. Mas, principalmente, ele usa um argumento nessa conversa com o grupo de torcedores em Buenos Aires. Ele diz: há um ano, o time era completamente diferente. Então, esse time está em formação. E esse é um dos principais argumentos do Luiz Castro. O Grêmio de 26 é um time em formação, nas peças, nos nomes e na ideia de jogo, tá? Esse é o contexto, esse é o cenário e a informação de bastidores sobre o Luiz Castro. Se tu chegou até aqui e não é inscrito no canal, te inscreve no canal e ativa as notificações, beleza? É só colocar ali, ó, o sininho ativado para tu receber uma mensagem quando eu colocar vídeo novo no canal, tá bom? Se tu tá comigo há mais tempo, obrigado pela moral, obrigado demais por estar aqui e bora pra cima. Eu recebi uma outra informação dos bastidores do Grêmio que é sobre o Vila Sante. O Vila Sante, ele voltou a treinar com bola nos últimos dias, tá? É a primeira vez que o Vila Sante treina com bola desde que ele teve aquelas lesões sérias no ano passado, e isso indica uma evolução muito grande na recuperação do Vila Sante, tá? Ele vai começar a trabalhar cada vez mais com bola, mas ele não está 100% liberado. Ele não está 100% integrado aos trabalhos dos outros jogadores do elenco do Grêmio. O que isso significa? Que ele está muito perto de voltar a jogar, mas ele não está à disposição para o jogo contra o Flamengo no próximo final de semana ou o jogo subsequente, não. E, inclusive, a informação que eu obtive nos bastidores é que existe uma previsão, uma projeção extraoficial, uma data extraoficial para a volta do Vila Sante. E essa data é 23 de maio. Tá? 23 de maio é o jogo contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, jogo na Arena, tá? Por quê? Esse prazo daria para ver como o Vila Sante reage aos treinos com bola, como o corpo dele reage a essa carga física maior depois das cirurgias que ele passou, e também dá ao Vila Sante a condição de jogar 3 partidas antes do recesso para a Copa do Mundo. Então, nessa projeção seria o jogo contra o Santos, o jogo contra o City Torque pela Copa Sul-Americana e o jogo contra o Corinthians. Última rodada do Brasileiro antes do recesso para o Mundial, tá? O Vila Sante, ele alimenta uma esperança de ir para a Copa porque a comissão técnica do Paraguai já conhece ele. Ele teria que mostrar minimamente que ele está em condições para ser convocado para a Copa do Mundo. Só que pode não fechar o jogo contra o Santos, o jogo contra o City Torque, o jogo contra o Corinthians, com a convocação do Paraguai para a Copa. Pode ter um conflito de datas. A convocação do Paraguai, ela deve acontecer alguns dias antes do jogo contra o Santos. Se essa data for confirmada, o Vila Sante não vai ter jogado
depois da lesão. Isso atesta contra ele. Mas pela relação que ele tem com a comissão técnica, ele mantém a esperança de ir para a Copa do Mundo. E eu sei que muita gente que está assistindo vai dizer, o Vila Sante é o nome que pode ajeitar o meio-campo do Grêmio. Comenta aqui embaixo se tu concorda com isso. Tá bem? Ó, por enquanto era isso, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um grande abraço a todos, até mais.